A minha primeira pregação sobre essa série de mensagens de provérbios foi sobre a formiga, lembra? Sabedoria da formiga. E eu quero fechar a última ministração também dando continuidade à sabedoria da formiga, porque se a gente não consegue aprender com um pastor, se a gente não consegue aprender com o pai e com a mãe, Deus fala assim, ó, olha para o chão, está vendo aquela formiga? Eu vou ensinar uma ou duas lições para vocês sobre a formiga, e olha que o Provérbios 6, versículos 6 a 11, dizem a respeito disso. Observe a formiga, preguiçoso. Fala para o irmão do lado, preguiçoso. É o que está no texto, não é para você chamar. Essa entonação está errada. Você entende? O problema não é o que você fala, é a entonação com a qual você fala. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as próprias provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. A formiga sabe discernir a fase, a estação e a temporada a qual ela está. No verão, ela guarda mantimentos, porque ela sabe que no inverno ela não vai ter os mesmos mantimentos. Vamos dar continuidade a esse texto, porque o mesmo sábio Salomão, que fala da formiga em Provérbios 6, fala da formiga em Provérbios 30, versículo 24. Provérbios 30, 24, ele vai além da formiga, ele cita outros animais, e ele fala sobre a sabedoria desses animais que, para você, eles não tinham sabedoria, né? Mas olha que revelação maravilhosa Deus está dando para a gente hoje. Provérbios 30, versículo 24 até o 28, diz assim, ó: 4 seres da terra são pequenos, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. E nós lemos ainda agora o texto de onde ele pegou isso aqui. Mas ele continua falando, olha, veja os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. A lagartixa que se pode apanhar com suas mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Se você ama a palavra de Deus, diga, eu amo a Bíblia. Vamos aprender sobre a sabedoria desses animais? Foi a minha primeira ministração, e deixa eu trazer só alguns pontos para a gente começar daquela base que foi construída, para a gente levantar esse arranha-céu que Deus está dando na nossa sabedoria. Primeiro é estranho a gente poder entender que você vê um sábio Salomão, e a gente fez ele aqui em inteligência artificial da primeira vez, lendo esse próprio texto. A gente fez ele tão bonito. A Bíblia vai falar, nem Salomão. Hoje, quando eu vejo alguém chique, bem vestido, eu olhei para o pastor Sandro Bispo hoje, eu falei, meu irmão, nem Salomão, com toda a sua glória, vestiria assim. E eu não consigo ver Salomão, talvez com aquelas barbas grandes, é assim que a gente imagina ele, né? Com toda a sua glória, com toda a sua vestimenta, com toda a sua sabedoria. Ele não fala sobre o urso, ele não fala sobre a águia, ele não fala sobre o leão. Ele fala assim, ó, na hora da gente absorver sabedoria, olha para o chão. Você consegue ver ele com uma lupa, olhando para as formigas e tirando conhecimento e sabedoria das formigas? Porque a formiga, ela é diligente. Ela não precisa de ninguém cobrando ela para ela fazer o dever dela. Ela não tem chefe, ela não tem supervisor. Ela não tem um despertador que acorda de manhã. Ela não tem um salário no fim do mês para a motivar. Porque os homens são assim, nós somos motivados por dinheiro, nós somos motivados por congratulações, nós somos motivados por aplausos, nós somos motivados por tapinha nas costas. Tem muitas pessoas em todas as estruturas, eu digo para você, não é errado, eu não estou falando contra você, nós somos seres humanos, e às vezes nós somos carentes disso, mas muitas instituições, e até dentro da igreja, dos sistemas da igreja, muita gente perde o ânimo, muita gente abandona um dever, um serviço, sabe por quê? Porque elas não recebem o reconhecimento que elas esperam. Elas têm uma expectativa de serem vistas, e a pessoa fala assim, parabéns, você é top, parabéns, você é abençoado, olha como canta bem, olha como fala bem, olha como prega bem. Mas quando as pessoas não recebem esse tipo de estímulo, eles deixam de fazer. A formiga não precisa de estímulo, ela não precisa do quadro dela como funcionário do mês para entender que ela tem que acordar de manhã, ela tem que trabalhar, ela tem que armazenar, ela tem que comer, e ela tem que se preparar para uma próxima fase, porque ela entende que a visão do futuro tem que criar uma autodisciplina.
Lembra quando eu falei sobre visão? Visão é, se Deus quer que eu chegue naquele local, naquele patamar, aquela visão vai ter que criar em mim uma autodisciplina. Se nós estamos aqui, fala a verdade, que orquestra maravilhosa, que coral, meu irmão, ungido, abençoado. Nós temos os irmãos aqui da Poema, mas todos os outros irmãos que vêm de outras igrejas, e olha para esse coral e fala, pastor, que coisa maravilhosa, mas deixa eu falar para você, eles não chegaram aqui e falaram, vamos cantar essa música? Pega aí, abre aí, lê aí, canta aí alguém. Não. Hoje, depois da escola bíblica dominical, eles estavam ensaiando aqui. Nas quartas-feiras, o coral ensaia. Quando tem, e vai ter cantata de Natal, eles ensaiam na quarta e na sexta. Sabe por quê? Porque eles têm uma visão de futuro. Pastor, já estão ensaiando para a cantata há 2 meses atrás. Por quê? Porque a visão do futuro da cantata tem que criar uma autodisciplina hoje. Se eu não começar a trabalhar e me esforçar hoje, eu não consigo alcançar a visão que Deus me deu lá na frente. Então o que motiva a formiga é a visão do futuro que ela tem e não os tapinhas das costas de quem está do lado. Não vai ter muito glória a Deus e aleluia não, porque a gente vai olhar para esse texto e vai falar, rapaz, eu sou pior do que uma formiga, que miserável que eu sou. Ela não precisa disso. É um animal que nós temos que aprender muito, porque ela tem diligência, autodisciplina, autoencorajamento. Não preciso de uma estrelinha, não preciso disso para eu me motivar a fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu vou ter que entrar nisso, diligência. Para mim, diligência é o conceito central do livro de Provérbios. E eu quero entrar, qual é a diligência da formiga? Porque, veja, eu acho incrível como nós somos diligentes quando a gente precisa. A gente está na pior, a gente está acabado, a gente está quebrado, a gente está no fundo do poço. Meu irmão, eu estou em todo culto, eu estou em toda consagração, eu participo de todos os propósitos e campanhas da igreja, eu venho para EBD, eu leio a minha Bíblia, eu me coloco de joelho para orar, por quê? Porque eu estou passando por um deserto e por um vale gigantesco, e quando a gente passa por deserto e vale, nós nos tornamos diligentes, por quê? Porque nós precisamos, até Deus me abençoar, aí quando Deus me abençoa, eu desligo a chave da diligência na minha vida. Sabe o que a gente precisa aprender? Que o que nós fizemos para alcançar esse lugar é o que precisamos manter para permanecer lá. Meu pai me ensinou muito sobre isso. Quando entrou a pandemia, falou que eu assumi a igreja aqui. 4 meses depois veio a pandemia. Por mais que eu tivesse alguma experiência institucional, empresarial, até de igreja, eu nunca servi diretamente uma igreja com 180 templos. E eu perguntava muita coisa, buscava muitas estratégias para num tempo de pandemia. E quem estava no centro de convenções, lembra disso. Toda semana era uma ideia mirabolante. Todo dia a gente inventava uma coisa, quebra a parede e vem cara e pega um caminhão cegonha. Vamos fazer culto drive-in, culto drive-out, culto sem drive. Vamos fazer batismo no drive-in, bota o carro dentro da piscina, não tem problema. Vamos inventar coisa. Eu lembro uma vez, eu nem trouxe para a igreja. Eu estava conversando com meu pai, eu falei, pai, olha essa ideia para trazer o povo durante a pandemia. Mas pensa numa ideia mirabolante, mas boa. Desenhei, fiquei a madrugada inteira, estava cheio. Aí eu apresentei, ele falou assim, cuidado, André. Eu falei, por quê, pai? Porque se você implementar essa estratégia, você vai se tornar refém dela, prisioneiro dela. Eu falei, como prisioneiro, pai? Isso aqui vai atrair muita gente para a igreja. Ele falou assim, eu não estou falando que não vai atrair. O problema é que quando você atrair as pessoas para essa igreja, você vai ter que manter essa estratégia para fazê-las permanecerem lá. Tu tem fôlego, tu tem dinheiro, tu tem vigor, tu tem energia, tu tem saúde para você continuamente fazer aquilo que você fez para atrair as pessoas? Porque se tu não tiver, tu vai ser refém. Porque eu vou falar para você, o difícil não é trazer gente para a igreja não. Difícil é manter elas na igreja. Quer trazer gente para a igreja? Pega um cantor famoso, bota aqui, lota a igreja, eu trago todo mundo para a igreja. Agora, quer manter as pessoas na igreja? Você consegue trazer cantor todo dia? Só que a igreja não é feita para trazer cantor. A igreja é feita para edificar as famílias. Então a gente tem que entender e ter a diligência. Talvez o que eu esteja fazendo não tenha um resultado rápido como alguém tem, mas eu não vou me tornar refém do dinheiro para pagar gente, para trazer gente aqui. Não, por quê? Porque eu quero fazer uma igreja saudável e de pessoas que estão ancoradas na rocha. O difícil não é casar, é manter o casamento. O difícil não é ter um marido, é manter o marido. O difícil não é ter uma mulher, é manter a mulher. O difícil não é ter filhos, é manter os filhos. Aí as mulheres estão falando, pastor, por que tu não engravida? Estou no quarto já, gente. Não sou eu que engravidei, claro, é a Nayane. E a Nayane, ela fala muito, a Nayane ela é muito franca sobre
como ela enxerga a gravidez. Tem mulheres que romantizam a Nayane e falam, olha, eu amo filho, se eu pudesse pular a estação da gravidez, eu pularia. E eu respeito, cada uma tem uma experiência diferente com isso. Mas mesmo levando, irmãs, mulheres, isso em consideração, eu provo para você que não é difícil gerar. Difícil é manter vivo o que você gerou. Porque quando você está grávida, onde você vai, o bebê vai. Quando você come, o bebê come. Quando você dorme, o bebê dorme. Nasceu. Você só vai onde ele pode ir. Você só come o que ele pode comer. E se você só dorme depois dele dormir. A minha pergunta é, o que é mais difícil? Estar grávida ou gerar um filho? Não é difícil ter filho, difícil é manter o filho. Não é difícil gerar, difícil é manter vivo o que você gerou. E manutenção tem a ver com diligência. Aleluia. Tem animal mais diligente do que a formiga? Diga para a pessoa do teu lado, meu irmão, não é difícil manter. O mais difícil é manter e não obter. Escreve isso depois no Orkut, tá bom? Para o pessoal dar like lá. Colocar um scrap, lembra do scrap? Foi assim que eu conheci a pastora Nayane. Mandei um scrap para ela, 4 filhos, para você ver, glória a Deus na terra. Então, quando pessoas estão no poço, estão mal, estão passando dificuldades, vem para a igreja, vem para a EBD, vem para a oração, se envolve com a igreja, servem na igreja, aí Deus vê o sacrifício e a diligência delas nessa estação, e Deus faz o que só Deus sabe fazer. Deus pega quem está caído e levanta, Deus pega quem está quebrado e junta, Deus pega quem está no fundo do poço e exalta e coloca, às vezes, em cima do altar. Só que quando nós estamos estáveis, a gente deixa de fazer as coisas que a gente fazia quando a gente estava no fundo do poço. Eu já encontrei, aqui em São José, gente que, meu irmão, nos procurou aqui, pastor, não estou acabado, pastor, não dá para nada, pastor, não sei mais. Vamos entrar num propósito, meu irmão, vamos entrar num momento de oração, vamos fazer alguma coisa. E Deus pegou aqui, ó, fez voar. Aí outro dia eu encontrei a pessoa, depois de um culto, queimada de sol. E aí, faz tempo que eu não te vejo na igreja. Pastor, me perdoa. Eu não estou indo na igreja, pastor, porque Deus abençoou tanto os meus negócios, está voando a minha empresa, e eu não tenho mais tempo para ir para a igreja. Dentro do meu coração, eu falei assim, então deixa eu orar para Deus parar de te abençoar um pouquinho, para você ter tempo de ir para a igreja. Por que as bênçãos de Deus nos afastam do local da bênção? Porque a gente não entende que aquilo que a gente fez para chegar onde Deus nos abençoou é o que a gente precisa permanecer fazendo para se manter abençoado. Porque o mundo dá volta, gente. O mundo é cíclico. A vida é feita de estações, o texto fala. Estações são ciclos. Uma hora eu estou embaixo, outra hora eu estou em cima, mas a diligência, a competência que eu fiz, que eu desenvolvi para o crescer, é o que eu preciso manter para ficar naquele local. Porque se eu não continuar com essa diligência, Deus vai falar assim, não está se sacrificando mais, não está me buscando mais, não está sendo mais digno, não está sendo mais frutífero, não está sendo mais legal, abrindo mãos, mais generoso, mais fiel na minha casa. Então, porque ele foi diligente para sair do poço, mas não manteve a diligência que ele tinha quando ele estava fora do poço. Aprenda com a formiga. A formiga guarda no verão, pensando na próxima estação. E aqui deixa eu entrar em algum assunto já novo. Isso aqui eu estou dando um rápido review de tudo. Você conhece em qual estação você está? A vida é feita de estações. E não, veja, não somos nós que determinamos as estações, é Deus. Pastor, se eu não determino, qual é o meu papel? É ter a sensibilidade para identificar em que estação você está. Você sabe identificar em que estação você se encontra? Qual é o tempo que você está vivendo? Eu falei isso até de maneira engraçada, porque isso se aplica a muitas coisas. Na minha primeira ministração, lembra que eu falei? Que tem umas irmãs de 80 anos de idade que acham que são garotinhos usando mini saia. Você já passou dessa estação, minha irmã. Lembra que eu falei daqueles irmãos que são 90% calvo? Aí os 10% que resta, ele deixa crescer e faz um rabo de cavalo. Meu irmão, você já passou dessa estação, para com isso. Já viu uma pessoa que é assim? Só tem aqui atrás, ele deixa crescer e faz um rabo de cavalo. Passou dessa estação. A minha pergunta é, qual estação você está? Porque existem, a Bíblia vai falar da estação dos frutos,
é a estação das sementes. E sementes na Bíblia são apontadas para 3 tipos de coisas. Sementes: dinheiro, palavras e ações, atitudes, decisões. Dinheiro, palavras e decisões. Pastor, para que eu preciso de uma semente? Porque a semente aponta para um resultado futuro, para uma colheita de uma próxima estação. Então, uma vez que Deus me abençoou e eu recebi uma colheita, eu preciso agora ter discernimento para entender daquilo que Deus colocou na minha mão, o que é fruto e o que é semente. Fechou um contrato? Colheita. Pegou uma rescisão? Colheita. Decisão judicial favorável? Colheita. Indenização? Colheita. Promoção? Colheita. Aumento de salário? Colheita. Tudo isso aqui é colheita e Deus coloca na sua mão, na sua conta bancária, coloca para você gerir. Só que ao receber essa colheita, nós temos que entender, nem tudo isso é fruto. Porque às vezes quando nós somos abençoados, Deus dá uma promoção, a gente recebe, a gente torra tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão e consumimos, e não sobra nada como semente para a gente colocar no solo. Resultado: quando chega uma próxima estação, você não tem do que comer, porque quando Deus colocou na sua mão, você comeu tudo, pensando que era tudo fruto, mas no meio do fruto existe semente, e Deus está falando, fruto é para comer, mas semente é para plantar, é para investir, porque enquanto você está no verão, você planta, porque quando chega a seca, quando não tem oportunidade, quando não tem dinheiro no mercado, quando não existe crescimento econômico, você precisa plantar algo, que lá na frente vai te dar algo para comer. Não coma tudo que Deus colocou na tua mão, porque o que tem na tua mão, nem tudo é fruto, existe semente. Mas pastor, eu tenho o direito de desfrutar do fruto do meu suor. Sim, você tem direito de desfrutar do fruto e não da semente do seu suor. O seu suor, o seu trabalho não produz só fruto, produz semente. E semente não se come, semente se planta. Aleluia. Alguém está entendendo essa? Alguém está recebendo sabedoria de Deus por isso? Por isso, olha isso aqui. Por isso que Deus pede dízimo. Olha isso aqui, pastor Rodolfo, que Deus deu aqui. Por que Deus me pede 10%? Para evitar que eu coma a semente. Porque enquanto eu envio para Deus parte do que Ele me deu, Deus se responsabiliza de frutificar por uma próxima estação. Texto áureo de dízimos e ofertas, Malaquias capítulo 3, trazei tudo a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e eu repreenderei o devorador para não consumir o fruto da tua terra. Eu vou repreender o devorador. Aí pessoas vêm pregar e falam, está vendo? Quando você dá o dízimo, Deus repreende o diabo. Não, o texto não diz que ele repreende o diabo, ele diz que ele repreende o devorador. Devorador não é diabo, devorador é comedor de semente. Pastor, quem é que Deus está repreendendo aqui? Você. Porque se Ele dá tudo e você come o que está na sua mão, você está sendo o devorador da sua própria semente. É por isso que Ele fala, antes de comer a tua semente, traz para a casa do tesouro, que eu vou ter certeza, e eu vou me certificar que isso que você trouxe vai ser plantado, porque enquanto está na minha casa, nem diabo, nem você toca, aquilo que você entrega na salva de oferta é semente, e Deus vai fazer com que aquilo frutifique para uma próxima estação na sua vida. Eu sei que é difícil, Deus me repreende sim, porque muitas vezes sou eu que devoro a minha própria semente. Eu sei que não tem glória a Deus, é meu Deus e misericórdia mesmo. Ei, traz para a casa do tesouro, para que Deus impeça você de acabar com o futuro que Ele tem para a tua vida. Porque vamos falar a verdade, é você que define e decide onde você planta. É claro que você às vezes, involuntariamente, vai colher plantios que você não fez. Lembra da parábola do joio e do trigo? O dono da terra falou assim, mas vem aqui, eu não plantei isso. Sim, mas de madrugada você estava dormindo. E você permitiu que alguém entrasse e lançasse sementes no seu jardim. Então, eu não vou controlar o que os outros estão plantando na minha vida, mas eu controlo
o que eu planto na minha vida, porque Deus não é doido, Deus é sábio, e Deus não coloca o teu futuro na mão de terceiros, Deus coloca o teu futuro na tua mão. Pode ter toda a certeza que todas as sementes que você precisa para a sua vida e para o seu amanhã, já estão na sua mão. Por isso você tem que aprender a discernir o que é para esse tempo, porque a formiga sabe muito bem, a formiga sabe, isso aqui é para plantar, isso aqui é para comer, isso aqui é para plantar, mas isso aqui é para comer, isso aqui é para o verão, mas isso aqui é para o inverno. O que Deus colocou na sua mão que é para hoje? O que Ele colocou que é para amanhã? O que Ele colocou que é para você colocar na casa dele? É por isso que Ele repreende o devorador. Você vai sair daqui e vai devorar uma pizza que eu sei depois desse culto. A formiga sabe disso. Eu não preciso consumir tudo agora. Eu como um pouco, eu planto um pouco, porque o meu plantio de hoje vai garantir a minha colheita de amanhã. Porque quando nós consumimos toda a nossa semente, o nosso plantio, a gente entra num tempo de seca. O livro de Oséias fala sobre isso. O profeta Oséias fala assim, olha, o desejo de Deus é que não tenhamos mais seca. Eu posso ouvir um glória a Deus para isso? Vocês estão acordados, gente? Não? Deu tempo de dormir à tarde? O desejo de Deus é que não vivamos mais secas. Sabe o que isso quer dizer? Isso aqui aponta para uma colheita perpétua. Mas você só tem colheita perpétua se tiver um plantio contínuo. Quanta coisa, pastor, daí dá para a gente aprender com a formiga. Eu acho que a gente tem que fazer uma nova série de mensagens chamada Formigueiro, só para a gente entender e botar uma formiga. E aí você faz uma fazendinha de formiga para os seus filhos. Tem até uma história sobre isso. Você sabe essa história de um pai que queria que o filho fosse mais diligente, mais estudioso. Aí ele chegou com o filho e falou assim, meu filho, você tem que estudar mais. Ele falou, pai, não gosto de jogar bola. Não, mas veja bem, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, quando tinham a sua idade, eles não iam para a rua jogar bola, eles iam para a rua ver as formigas, estudar os animais, estudar as vidas dos insetos. Ele, eu sei, pai, da sua idade, eles eram presidente dos Estados Unidos. Diga diligência. Diligência é a certeza da promessa que tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Tudo que eu faço hoje vai dar a volta e vai me revisitar no futuro, vai me impactar lá na frente. Então viva a sua vida hoje com a certeza que a vida é feita de ciclos, é feita de estágios, é feito de temporadas. Então o que sai hoje de você, volta amanhã para você. O que sai hoje da sua mão, o que sai hoje da sua boca e o que sai hoje do seu bolso, dá a volta e te revisita lá no futuro. Se não sai nada, volta nada. Se sai alguma coisa, é multiplicado, frutifica e traz alimento para você. Isso não é karma, isso é Bíblia. Aleluia! Isso aqui é lei da semeadura. Tudo aquilo que você planta, um dia você vai colher. Mas o que eu quero é que você dê um passo para trás e entenda: o que você tem hoje é fruto ou é semente? Porque se você estiver comendo a semente, você não vai ter o que colher no dia de amanhã. A banda pode subir? O coral ainda não, mas a banda aqui, só para começar a fazer um fundo, que eu já vou, tenho 15 minutos, eu já vou aterrissar esse avião aqui. Eu estou pedindo que eles toquem uma música, estou esperando, porque eu vou entrar num assunto pesado, que vai te machucar um pouco, e eu quero que eles amenizem com uma musiquinha, tá? A formiga, ela carrega um peso maior do que a sua massa corporal. Alguém já foi num parque, em casa, né? Aqui em São José você tem muitos insetos, bichos, animais. Lá em casa é o que mais tem. Tem muito mato por perto. Não sei se você já viu, mas às vezes você olha e fala: meu Deus, tem um pão de forma andando, né? Parece que ele está andando sozinho de longe. Você só vê um pedaço de pão. Quando você vai ver, é uma formiga. A formiga, ela tem a capacidade de carregar um pedaço de pão de forma que é 5, 6, 10 vezes o tamanho dela, o volume dela, mas também
a massa corporal dela. Ela carrega Doritos, ela carrega sucrilhos, né? Parece que tem um monte de Doritos andantes ali. Eu repreendo em nome de Jesus quando eu vejo, eu falo, Jesus, isso aqui que é isso? Já viu? Quem já viu uma formiga carregando um negócio desse? Porque a formiga tem essa capacidade. Eu quero te provocar, fazendo uma comparação com a sabedoria da formiga e a nossa. Pode tocar aí, que a faca já está entrando aqui já. Talvez essa é a razão que muitas pessoas ainda não tiveram romper, não tiveram a porta aberta que esperavam, não foram promovidos, não chamaram a atenção de um supervisor, de alguém que pudesse lhe abençoar e lhe promover, porque você não consegue carregar um fardo além do seu. Você só consegue lidar com o peso dos seus problemas, e você não tem espaço para ajudar ninguém que está precisando do seu lado. Talvez muitas pessoas às vezes não conseguem nem se relacionar, às vezes, casar, ter namorado. Sabe por quê? Porque você tem tanto dilema, tanta crise, você tem tanto peso que você não consegue carregar o peso do outro. E quando eu caso, eu não posso mais carregar apenas o meu peso, eu preciso carregar o peso, as dores, eu preciso carregar o fardo da pessoa com quem eu estou me relacionando. Deixa eu entrar aqui, e aqui eu não generalizo, mas aqui eu falo debaixo da unção do Espírito Santo e da autoridade que Ele me confere aqui. Para mim, para alguns casos específicos, aquilo que você, marido e mulher, chamam de infertilidade, Deus está falando, não, é uma questão de tempo, é porque eu estou olhando ainda, e eu não posso colocar em vocês um terceiro indivíduo, se vocês ainda não conseguem carregar um peso além do de vocês. Como é que vocês vão carregar o peso de uma terceira pessoa? Porque quando um filho entra na nossa vida, a gente além dos pesos que nós temos, a gente tem que assumir o peso deles, né, meu amor? Não é fácil você ter uma filha autista. Os pais que têm filhas com desafios, aqui sabem muito bem disso. Porque eu continuo pastoreando, continuo acordando cedo, continuo pagando as contas, mas eu ainda tenho que cuidar da minha filha, tenho que levar para terapia, tenho que lidar com algumas situações. Então, quando a gente assume ser pai, o que nós estamos falando é, ei, eu me comprometo, eu consigo carregar além do meu peso, o peso de alguém com quem eu estou me relacionando. E muitas vezes a gente não rompe na vida, porque demônio, diabo, não. Você está pesado demais, e você não tem tempo para carregar o peso das outras pessoas. A formiga tem a disposição, e ela consegue carregar pesos além do seu. Deus está esperando muitas pessoas para abrir a porta, para dar a bênção que você tanto precisa. Você se decidir nisso aqui, porque Gálatas capítulo 6 versículo 2 fala assim, ó. E aqui eu falo até para uma igreja, por que aquela igreja não rompe? Por que não acontece aquilo? Por que não abençoa? Porque existem igrejas que elas só carregam o peso delas, não conseguem carregar o peso de um missionário, não conseguem implantar na vida de uma outra igreja, só olham para o seu umbigo, só olham para o seu peso, só olham para a sua massa, e quando eu tenho isso, eu vou ficar sozinho, porque eu só carrego o meu peso. Porque lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2, olha o que é dito não por uma formiga, não para uma pessoa, mas para uma igreja. Olha o que ele está falando, ele está corrigindo, ele está alinhando a forma da igreja trabalhar. O apóstolo Paulo fala assim aos crentes da Galácia: levais as cargas pesadas um dos outros, assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Seja uma igreja, um crente bom samaritano. Bom samaritano é aquele que vê alguém na rua e sai do seu cavalo e pega o peso corporal dessa pessoa, coloca no seu cavalo, leva para a hospedaria, paga a conta e fala: se precisar de mais, pendura no meu nome, que eu volto aqui depois e dou um pix para você, pagando o peso desta pessoa. Ou seja, nós temos que aprender a carregar além dos nossos pesos, o peso das pessoas que Deus colocou na nossa vida e na nossa caminhada. Deus quer fazer dessa igreja uma igreja de bons samaritanos. Bom samaritano é aquela igreja que não tem apenas a habilidade de cuidar de si, mas de colocar o próximo no carro e levar ele para onde ele precisar, e pagar, e ajudar, e amenizar o que ele precisa. Aprendamos, meus irmãos, a carregar um peso além do nosso, uma dificuldade além da nossa. Sabe por quê? Porque aqui eu entendo: promoção, conquistas, riqueza,
aumento de salário, ganhar aquele processo na justiça, às vezes está dependente disso. Sabe por que está dependente disso? Porque quando Deus olha do céu e vê, esse camarada, essa moça, tem a habilidade de, além de carregar os seus próprios limites, seu próprio peso, botar alguém em cima do seu cavalo, dentro do seu carro, e carregar o peso desta pessoa também. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar a promoção chegar, eu vou abrir aquele processo na justiça, vou deixar derramar, porque eu quero ampliar a habilidade dela de ajudar mais pessoas. Então, quando Deus nos abençoa, não é só olhando para a gente, é olhando que nós estamos impactando vidas. Então, tem pessoas que às vezes não entendem isso e estão travadas, e Deus destrava elas, não abençoando elas, mas abençoando você, para você carregá-las, colocar em cima do cavalo, e elas vão entender, assim como eu fui ajudado, eu preciso ajudar alguém. Quando eu entendo que a minha habilidade, que o meu dinheiro, que a minha unção, que a minha saúde, que a minha capacidade, que o privilégio que Deus me deu na minha vida, na minha estrutura, não é só para mim, não é só para carregar o peso da minha esposa, dos meus filhos, mas é para abençoar uma igreja, abençoar uma nação, abençoar outros irmãos. Sabe o que Deus faz? Eu vou derramar sobre a tua vida uma bênção do céu que você não tem imaginação. Aí cai dinheiro, aí cai o processo, aí acontecem as coisas, aí vem a promoção, aí vem um aumento do salário. O que é isso? É Deus te mandando uma mensagem. Eu estou ampliando a tua capacidade e habilidade de ajudar os outros, porque eu vejo que você tem um coração bom, você é um crente bom samaritano. Deixa eu profetizar isso sobre esta igreja. Deus vai ampliar a tua capacidade de carregar o peso dos outros. Alguém recebe esta palavra? Aleluia, 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 aleluia. Deixa eu terminar. Eu só falei sobre a formiga, né? Eu li sobre 4 animais. Não vai dar tempo de falar de todos. Deixa eu falar do próximo e aqui eu finalizo. O texto que nós lemos fala assim, ó, observe a formiga, porque no verão ela prepara para a próxima estação. O segundo animal citado pelo sábio Salomão está em Provérbios 30:26. Observe os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Pastor, por que eles habitam nos penhascos? Porque coelho não tem garra, coelho não tem dente, coelho não tem couro grosso, coelho não é rápido, coelho não tem tantos reflexos, ou seja, é um animal totalmente indefeso, não sabe lutar, totalmente vulnerável. Pastor, o que eu tenho que aprender com um animal desse? Se você não tem habilidade de se defender, faça como o coelho, se esconda. Ele se esconda e habita em penhascos, porque ele entende as fraquezas dele. Todo sábio conhece a sua fraqueza. Todo. Porque tem muita gente que é fraqueza e ele quer compensar com o que ele tem de forte. Isso é natural, é normal e você deve fazer isso. Mas você não pode ignorar e negligenciar as fraquezas e vulnerabilidades que você tem. E ao encontrá-las, confronte-as. E ao perceber que você é fraco, como dizem, o calcanhar de Aquiles, se você tem calcanhar de Aquiles, coloca uma bota. Por quê? Porque você está escondendo uma fragilidade e uma vulnerabilidade. Você não é facilmente atingido naquela área porque ela está protegida. O coelho sabe, eu não tenho como me proteger dos predadores, por isso eu me escondo nos penhascos. Pessoas sábias não ignoram suas fraquezas, mas se defendem para não cair por elas. Aleluia. A gente falou sobre um coelho hoje. Hoje na escola bíblica dominical nós falamos sobre a queda. E o título foi Queda e Restauração do rei Davi. Davi tinha um coelho dentro dele. Sabe por quê? Porque todos nós temos. Dentro de todo homem tem um menino. Dentro de toda mulher tem uma menina que quer comprometer a tua vida. É por isso que nós temos que ter cuidado com o que acontece, porque Davi era rei, mas o que ele fez com Batseba e Urias foi coisa de menino.
porque todo o seu exército estava em guerra, e ele não estava no local de guerra, ele estava no palácio, olhando para a mulher do vizinho. Coisa de menino. O que aconteceu? Desejou, armou para que ele morresse. Fez coisa de menino que quis comprometer um homem e o rei que Deus o fez, porque ele não se atentou para suas fraquezas e vulnerabilidades. Então, em tempo de guerra, esteja com um exército, não fique à toa, cuidado, porque se você tem essa fraqueza, você não pode estar sozinho com outras mulheres, você precisa estar no penhasco escondido, como o coelho. Conheça a sua fraqueza, e nos tempos de tentação, vai para o penhasco, meu irmão, porque todo sábio faz como o coelho. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Sobe aqui, coral, sobe aqui. É que eu tenho mais coisas. Sobe aqui, coral. 3 minutos da sua atenção, amém? Enquanto o coral sobe, preste atenção no que eu vou falar, porque eu preciso falar isso aqui. Faz o seguinte, pastor Daí, esposa, subam aqui comigo para a gente fazer a Santa Ceia juntos. Eu já vou passar aqui, a gente ora junto pelos elementos. Pastor Daí, por favor. Mas veja, quando eu conhecer as minhas falhas, eu preciso confrontar elas, senão eu vou cair por elas. É gente, hein? Meu Deus. Essa aqui já é minha palavra de ceia. A palavra de ceia fala assim, olha: portanto, examine-se o homem a si mesmo. Quando eu me examino, eu vejo onde é que eu sou fraco, onde eu sou vulnerável, onde eu estou descoberto, onde outros podem me atacar, onde é que eu posso cair. Eu preciso me examinar para eu conhecer, porque isso é ato de alguém que é sábio. O sábio, ele entende as suas fraquezas e as esconde e as confronta, porque quando o exame é pedido no texto para a Santa Ceia, ele fala: examine-se para participar. Está fraco, conserta a fraqueza. Não é, olha, tu é fraco, então deixa de cear por causa da fraqueza. Não é isso que o texto fala. Está fraco, confronta, resolve, esconde, para você participar, meu irmão. Ou você vai deixar essa fraqueza te tirar da mesa da comunhão do corpo de Cristo? Porque se eu não confronto uma fraqueza agora, assim como a vida de estações, assim como eu planto e ali eu colho, se eu não cuido da fraqueza aqui, lá na frente ela me pega. Como é que isso acontece? Acontece com o rei Saul. O rei Saul, em um certo momento, recebeu de Deus, através do profeta Samuel, uma ordem. A ordem é: os amalequitas é um povo que nos ataca constantemente, é um povo que é contra nós, é um povo que nos odeia. Então eu vou te dar a possibilidade de você entrar e exterminar e acabar com eles de uma vez por todas. Para você nunca mais ter esse problema. Então o que o profeta Samuel falou é: rei Saul, olha isso aqui, coral. Saul vai lá e acaba com tudo e com todos. Nem animal, nem riquezas, nem gente, todo mundo dizima o negócio todo. Saul foi, atacou, acabou com quase tudo, porque ele trouxe de volta os melhores animais e trouxe de volta o rei como premiação. Aí o profeta Samuel volta para ele confrontando, falou: vem aqui, o que Deus mandou você fazer? Matar todo mundo. Ele: por que você não matou? Ele falou: eu matei. Ele: por que eu estou ouvindo barulho de animal? Que animal é esse? Esse animal não está mugindo em hebraico. Ele não fez o que Deus mandou. A fraqueza dele era a desobediência. Não, pastor, mas eu obedeci pela metade. Obediência pela metade é desobediência. Não existe meia obediência. Resumo da história: ele começa a entrar em decadência, Deus unge Davi, mas ele ainda é rei, ele ainda está sobre o trono. E porque ele não exterminou aquele povo, lá na frente, os amalequitas entram em guerra novamente com Israel. Daí, um rapaz, durante a guerra que Davi estava lutando, vê o rei Saul, seu filho Jonatas, dando sopa, como falam. Esse rapaz pega uma lança e mata os dois, atravessando a lança nos seus corpos. Capturam esse menino, levam até Davi, e Davi fala: o que você fez? Ele falou: matei o rei Saul e o filho dele Jonatas. Jonatas, melhor amigo de Davi, imagina a dor. Aí Davi fala: quem é você? A resposta dele é: eu sou um menino amalequita. Porque aquilo que você não destrói hoje, te destrói lá na frente.
entenda qual é a sua fraqueza, esconda e guarde, porque isso é o que o sábio faz.